Boa noite a todos os alunos, aos professores. Obrigado pela presença de vocês aqui no Boa nosso noite, evento professora. inaugural da Semana de Engenharia. Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador geral, Vladimir, fazer as honras de abertura do evento. Em seguida, a gente vai ter a palavra do nosso professor Besser. Opa, muito boa noite, obrigado, Marcele. Deixa eu ver se eu abro a câmera aqui, porque abrir a câmera é sempre mais um pouquinho. Cadê? A internet às vezes não ajuda, né? Aí, beleza, pronto. Mas, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz com a presença de vocês, né? E a gente precisa movimentar a universidade, né? Mesmo no momento de pandemia, como a gente está vivendo, todo mundo isolado, tendo aula de casa, né? Aprendendo um bocado de outras maneiras, né? Isso é sempre muito, muito bacana, muito gratificante quando a gente tem esse movimento em torno da universidade. Então, é com muita satisfação que eu agradeço demais, em nome da universidade, a presença de vocês, agradecer à professora Marcele pela dedicação, ao professor Besser por estar conosco aqui também, né? Hoje a gente tem um tema muito bacana, muito voltado aí para as engenharias, né? Como não podia deixar de ser, né? E é sempre importante a gente A gerar a gestão discussão, enxuta. né? Isso, obrigado. É sempre importante a gente... Tudo bom, Vladimir? Tudo bem? É sempre importante a gente ter a discussão, né? Eu acho que o que vale muitas vezes para a gente dentro da universidade é a gente ter um momento de debate, tá? É um momento de discussão. E aí é que eu acho fundamental a participação de vocês, a gente poder ter um momento de troca. A gente não está no auditório, mas a gente está aqui, né? Sim, estamos ouvindo. Certo? E é muito, muito bacana quando a gente tem esse nosso cenário, ok, gente? Então, aproveitem bastante, não vou me alongar, né? Que vocês possam absorver bastante o conteúdo, né? O conhecimento, isso é importante. Marcele, agora é contigo. Muito obrigado, gente. Boa noite, bom evento. Pode gravar, eu acho importante. Passar as honras aqui para o professor Besser. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer também a presença da Paloma, nossa aluna que teve TCC aprovado em um congresso nacional, fez a apresentação, publicou um artigo científico. É importante também esse reconhecimento. Aí já fica a dica para os próximos alunos. Aí quero ver os artigos surgindo, pipocando aí para os próximos semestres. Professor Besser. Professora Marcele, boa noite, né? É um prazer para mim, é uma grande felicidade essa oportunidade hoje. Queria agradecer primeiro, parabenizar a iniciativa, o professor Vladimir e você, professora Marcele, por essa semana de engenharia. Eu acho que isso é uma oportunidade maravilhosa. Eu estou muito feliz, eu estou olhando aqui pela minha tela, cravamos 100 participantes, já passou de 100, isso aí é muito bonito, é muito bom, como o professor Vladimir falou, é o engajamento do aluno, né? E isso é muito importante, né? Eu vou comentar algumas coisas já já que tem muito a ver com a presença de vocês aqui, né? Então, é uma honra para mim estar com duas engenheiras que eu valorizo muito, né? Reconheço muito a professora Marcele, engenheira, né? E a Paloma Garrido, engenheira também. Duas engenheiras aqui, né, mostrando o peso da engenharia nacional aqui, as mulheres, né, comandando a engenharia, é maravilhoso, né? Então, professora Marcele, se me permite, eu vou dar continuidade então, né? Você me disse que eu teria meia hora, né, para a gente bater um papo aqui, né, sobre gestão enxuta, e depois você segue conduzindo aí, né, essa nossa reunião, né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, que vocês já estão bem acostumados a esse modus operandi, né? Não vou gravar porque já está sendo gravado, né? E aí, professor Besser, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que bom ter todos vocês aqui. Tá bom demais isso aqui. Olha só, que maravilha. Então, vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo hoje, né? E como o professor Vladimir muito bem disse,
O importante é o debate e a discussão, né? E isso aí a gente também vai ter oportunidade da professora Marcele conduzir isso depois, junto com a engenheira Paloma, né, e os outros colegas, né? Então, vamos começar com esse nosso tema hoje, que é sempre um tema que me traz muita felicidade, porque eu considero muito importante, né, como o próprio professor Vladimir falou, é sempre um tema, né, muito adequado, principalmente ao momento que o Brasil vive, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? Então, assim, sem mais delongas, né, eu vou começar a nossa reflexão, né, vou chamar assim, primeiro falando um pouquinho de uma forma muito enxuta, literalmente, porque em 30 minutos não dá para a gente se aprofundar muito, tá? Mas conceituar algumas questões que vão servir de base aí para os nossos pensamentos, né, digamos assim, né? Então, a primeira questão é, assim, afinal, o que é essa gestão enxuta, né? O Lean, né? O que é e como surgiu, né? Então, vamos começar por aí. Isso aqui é um resumo, tá? Num slide que eu vou trabalhar em cima desse slide, que aí fica mais fácil de eu explicar, né? Quando a gente fala em gestão enxuta, né? E eu já vou explicar como é que surgiu essa palavra, né, e o Lean, etc. O início é sempre aqui, do lado esquerdo, tá? Essa marca aqui que todo mundo conhece, a Toyota, né? De uma maneira bem assim resumida, o que aconteceu? Depois do pós-guerra, vocês sabem que houve uma injeção de dinheiro e recursos financeiros muito grande por parte dos Estados Unidos em algumas nações que tinham assim, por conta da guerra, o parque industrial foi destruído, né? E uma dessas nações foi o Japão, né? Então, o Plano Marshall ele trouxe dinheiro para a reconstrução. Bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, o Plano Marshall ele trouxe dinheiro, né, recurso financeiro, mas ele trouxe mais, ele trouxe conhecimento, né? De que forma, né? Dois consultores americanos, o William Deming, o que é conhecido como um dos pais da qualidade, né? Vocês devem conhecer ele por causa do ciclo PDSA com S, né, do ciclo científico, que depois foi adaptado no Japão para o ciclo PDCA, que provavelmente todos vocês conhecem, né? E o Uran também, e junto com Kaoru Ishikawa, aqui do diagrama espinha de peixe, os três começaram a fazer capacitações. É como se a gente estivesse na Cândido Mendes, há 50 anos atrás, capacitando, né, as empresas japonesas com modernas técnicas de gestão. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora nesse nosso encontro aqui, passando conceitos, formas de trabalhar, etc. A Toyota, entre outras empresas japonesas, bebeu desse conhecimento, né, porque a Toyota é a filha mais nova, né, de um grupo empresarial chamado Toyoda, com D, né, que em 1930 tinha 8 empresas e empregava 13 mil pessoas, tá? E a Toyota não existia, né? Ela foi criada no âmbito desse grupo empresarial, que existe até hoje, né? Sekiichi Toyoda foi o fundador, e essa empresa, então, ela bebeu do conhecimento das outras 8, 9 empresas que o grupo tinha. Então, ela já nasceu com certos conhecimentos que antes não existiam. Mas fato é que, depois do pós-guerra, a situação dessa empresa estava muito ruim. Ela quase fechou. A Toyota quase fechou. E foi feito o seguinte, né? O diretor, na época, o vice-presidente, mandou um jovem engenheiro de nome Taishi Ono fazer umas visitas de benchmarking nos Estados Unidos para ver o que a Ford e a GM estavam fazendo de moderno para aumentar a produtividade. E ele se impressionou com o que viu, mas não com a tecnologia, né? Por que não com a tecnologia? Porque o Japão também fez submarino, o Japão fez porta-avião, o Japão fez aviões. O Japão perdeu a guerra, mas tecnologicamente detinha muita tecnologia. Talvez não as competências em gestão dos americanos, mas tecnologia eles tinham, né?
Fato é que a maneira de produzir dos americanos, né, naquele paradigma de produção em massa, que vocês aprendem aqui na Cândido Mendes também, ele não era adequado para o Japão, principalmente pelo volume de produção, né? Se você adotasse linhas que nem as da Ford e da GM, rapidamente, né, sem muita flexibilidade, com modelos mais ou menos padronizados, você não teria como atender a demanda do Japão, né? Então, eles tiveram que flexibilizar, e aí vem a inovação, né? Quando a gente precisa, né, quando a crise, né, bate na porta, a gente tem que pensar fora do quadrado, né? E não é à toa, né, que vocês aqui, a gente continua tendo aulas de uma forma diferente, né? Então, a própria Cândido reagiu rapidamente no período da pandemia para que a gente pudesse continuar com os nossos encontros e com o aprendizado, né? E lá, na época, foi feita a mesma coisa, e eles criaram uma nova forma de trabalho, né? Que foi o sistema Toyota de produção. E o sucesso foi tão grande por causa da flexibilidade, da capacidade de produção, de uma maneira de trabalhar que fomentasse a ergonomia dos trabalhadores, fomentasse poucos desperdícios, né? Isso fez com que os carros da Toyota começaram a ficar extremamente competitivos, a tal ponto que em 1970, com a crise do petróleo, eles literalmente invadiram de volta os Estados Unidos. 1970. Por quê? Porque os carros americanos na época eram muito bons, né? Não esqueçam que em 65 os americanos pisaram na Lua. Quem faz foguete faz carro, né? E com qualidade. A questão é que eram muito beberrões, né? Bebiam muito. E aí chega um modelo da Toyota, né? Com a qualidade talvez não que nem a dos americanos, mas semelhante, mas bebendo 1/3, 1/4 do combustível, né? Isso fez diferença. Os americanos começaram a fazer conta e começaram a comprar os carros japoneses. A tal ponto que isso gerou um incômodo muito grande nas grandes montadoras, e elas chegaram no governo americano pedindo uma ação do governo americano. Tipo assim, olha, vamos ver se cria um imposto, de repente, para dificultar a entrada, porque está atrapalhando a gente. E o governo americano ele fez uma coisa muito bacana. Ele diz, não, vocês vão ser capacitados para aprender a fazer carro que nem os japoneses. E foi aí que surgiu essa sigla aqui no meio do meu slide, que é o IMVP. Isso aqui é uma sigla que vem de 4 iniciais, que significa International Motor Vehicle Program, né? Seria Programa Internacional de Veículos Automotores. Foi um programa lançado pelo governo americano, né, em 1980, para justamente estudar o automóvel de um amanhã. Então, saibam vocês que carro elétrico, carro hidrogênio, muita coisa que a gente conversa e escuta hoje em dia, os primórdios surgiram no âmbito desse programa para estudar a Toyota, né? E como é que funcionou isso? Talvez a universidade mais conhecida do mundo na área da tecnologia, que é o MIT americano, recebeu a incumbência de coordenar esse projeto, né? E ele se articulou com outras universidades e começaram a estudar a Toyota, começaram a fazer viagens para o Japão para modelar, para criar frameworks, para criar entendimento de como é que os japoneses operavam para trazer isso para a indústria americana. E numa dessas viagens, em 1998, um pesquisador do MIT chamado Krafik, ele caminhando por uma fábrica da Toyota no Japão, vendo tudo no lugar, vendo tudo funcionando bem, iluminação adequada, sinalizações no chão, ou seja, tudo como deveria ser, ele soltou em inglês a palavra que isso parecia tão lean, né? Lean em inglês, lean é uma palavra em inglês que significa magro, esbelto, enxuto, etc. E ele escreveu um artigo em 1998, né, sobre produção enxuta, lean production, né? E esse artigo ele foi incorporado no livro A Máquina que Mudou o Mundo, do Womack e do Jones, que ficou mundialmente conhecido. E aí o termo Lean começou a se expandir e ser traduzido. Ele foi traduzido para o português como enxuto,
para o espanhol como esbelto, para o alemão como schlank, e para outros e vários outros idiomas, né? Então, é importante para vocês, quando a gente fala em Lean, é saber que surgiu na Toyota, saber que houve uma iniciativa do governo americano para criar um programa para estudar o que elas faziam, e no âmbito desse programa surgiu a palavra Lean, que foi traduzida, e no nosso português aqui a gente chama de enxuto, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala em gestão enxuta é que ela é oriunda de todos os preceitos e princípios, né, do sistema Toyota de produção incorporados nessa filosofia de gestão, né? Então, essa introdução é importante para que a gente compreenda melhor o que se trata. Agora vamos falar um pouquinho de mercado e realidade do que acontece nas nossas organizações, né? Nas organizações que vocês trabalham, né? Enfim, o que acontece no Brasil e no mundo. Muito bem. Quando está tudo azul, né? Que nem a música do Lulu Santos, tudo azul, tudo bem, meu bem. Quando está tudo bem, o que acontece, né? A empresa coloca o seu preço no mercado, normalmente, como está tudo bem, o mercado aceita pagar o que a empresa coloca, e você tem essa diferença azul aqui, que é o lucro, né? É a margem que o acionista exige por colocar seu dinheiro na empresa, ou o dono. Ele quer essa margem. Isso tudo é muito bonito, tá? Quando tudo funciona muito bem. Mas aí vem a crise, né? E crises vêm sempre, pessoal. Crises, elas existem. Maquiavel, há 500 anos, ele já dizia, né? No livro O Príncipe, construam seus diques para que aguentem as tempestades quando vierem. Ele não falou se vierem, né? Ou seja, há 500 anos a gente já sabe que as crises existem, né? Fato é que a gente muitas vezes acha que a crise não vai chegar, que a coisa não vai ser tão grave, e a gente não se prepara, né? Então, as organizações também não se preparam, e a gente, na vida pessoal, às vezes também não se prepara, né? Fato é que o que acontece quando a crise chega num país, né? Ou no mundo, por causa da pandemia? O que acontece muitas vezes, né? O preço original que a empresa colocava no mercado, o consumidor, o cliente, já não está disposto a pagar. Ele falou, olha só, a coisa agora mudou, tá? O cenário é outro, eu já não vou pagar para você aquilo que você está me cobrando no tempo de tudo azul. E agora a coisa não está azul, eu não vou, né, pagar aquilo que você quer. A empresa, para não perder market share, não perder mercado, ela negocia baixar o preço. E aí o que acontece na maioria das organizações? Você abaixa o preço, que é essa coluna do meio, e não mexe no custo da operação. O custo é uma coisa que normalmente a gente olha meio de lado assim, porque é chato, né? Entrar no detalhe, o custo, né? Na época das vacas gordas, você coloca um preço alto e toda a tua ineficiência de custos você esconde embaixo de um preço alto que cobre isso. Mas quando vem a crise, os custos passam a ser muito importantes e tem que ser vistos com lupa. Porque quando o preço de mercado cai e você mantém o custo, o lucro cai e o acionista vai dizer para a organização, escuta, gente, eu vou tirar meu dinheiro aqui da empresa. Eu quero o azulzão aqui do lado esquerdo. Estou me lixando, como é que vocês vão resolver isso? Tá? Ou o dono também pode exigir isso. E aí, normalmente, via de regra, qual é a atitude mais rápida e mais fácil que as organizações tomam para enxugar custos? Demitir pessoas. Que, no fundo, é demitir inteligência, né? E é uma demissão, né, que, na verdade, gera 3 custos. Porque você, quando contrata uma pessoa para a organização, você tem um custo. Porque o RH ele teve que fazer todo um processo para isso. Depois, quando a pessoa entra na organização, ela não está pronta. Ela vai passar por cursos, por treinamentos, ela tem um ciclo de desenvolvimento até que ela possa entregar aquilo que a organização espera. Segundo custo. Quando você demite ela, com todas as questões trabalhistas, é o 3º custo. Então, são 3 custos que a gente tem que avaliar muito bem, né?
no momento que a gente tem a inteligência dentro da organização, né, avaliar muito bem até que ponto vale a pena incorrer nesses 3 custos. E aí entra justamente essa filosofia de gestão. Por que estou chamando de filosofia de gestão e não de metodologia, como muitas vezes é chamado? Porque vai muito além. Metodologia é sempre aplicado nos muros de uma empresa, ou seja, no intramuros do CNPJ. Você entra na empresa, trabalha na empresa e segue as metodologias da empresa. Uma filosofia de gestão vai além, e como é oriundo da cultura japonesa, a ideia é que você leve isso para a tua casa também, e a tua vida seja melhor no dia a dia, né? Comendo menos, arrumando os móveis da tua casa de uma forma mais enxuta, melhor, né? Tendo somente o que você precisa, quando você precisa. Tem uma série de questões que transcendem a organização, né? É por isso que o Lean é chamado de uma filosofia de gestão sociotécnica. Sócio porque trabalha, em primeiro lugar, com pessoas, com seres humanos, e técnica porque tem de 60 a 100 ferramentas técnicas, metodologias, né? Métodos para aplicar, né? Quando a organização adota Lean, ela passa a ver o custo diariamente. Ela passa a ter um olhar, uma lupa em cima do custo. De tal modo que, quando vem a crise, ela consegue abaixar o preço de mercado, mas como o custo também abaixou, o lucro ele fica condizente com o que o acionista está querendo da organização. E aí ela se torna muito forte, muito competitiva. E ela se adapta e ela é sustentável. E aí uma coisa para vocês anotarem, tá? No papelzinho e botar um post-it perto do computador ou perto de vocês é o seguinte, isso eu vi de um diretor de uma das empresas que eu já trabalhei. Ele dizia o seguinte, custo é que nem unha. É, unha da mão. Olha para a tua unha. Custo é que nem unha. Se não cortar, cresce. Pensa só. Olha para a tua mão e você não corta a unha durante uma semana. Ela cresce um pouquinho. Você não corta durante um mês. Cresce mais um pouco. Você não corta durante um ano. Cresce tanto que você já não consegue fechar a tua mão. Agora, pensa numa organização que não corta seus custos durante um ano. Ela fica tão embaralhada que, se ela cortar, corta errado, porque ela não corta continuamente, não tem disciplina de olhar os custos. Então, o Lean, ele tem esse olhar em cima dos custos para tornar a organização mais competitiva, né? Adaptar e ser sustentável, né? Então, essa é uma das forças dessa filosofia de gestão. E os custos, esse é o grande segredo. Os custos, na realidade, são uma consequência da eliminação de desperdícios, né? Então, no momento que você tem colaboradores na organização que sabem o que são os desperdícios da organização, sabem detectar e sabem cortar os desperdícios, automaticamente a empresa corta os custos. Esses aqui são 7 desperdícios, tá, que foram identificados por Taishi Ono, foi esse aqui que criou o sistema Toyota de produção, e mais tarde teve um 8º desperdício que foi identificado no Ocidente, que é não usar bem a inteligência das pessoas da empresa, né? Então, isso aqui, na verdade, no momento que você identifica e corta isso, você ajuda a que aconteça isso aqui, que é a sustentabilidade organizacional. Ou seja, o Lean, tá? Ele tem a capacidade de reduzir custos e aumentar lucro, ou seja, o impacto econômico. Ele tem a capacidade de eliminar desperdícios e, com isso, usar melhor os recursos e proteger o meio ambiente. E ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas trabalhem de uma forma melhor, e com isso você impacta a questão social, tanto dentro da tua organização como com os fornecedores, né? Então, essa forma de gestão, ela é muito interessante, né? E aqui tem uma coisa, gente, que é muito bacana, isso surgiu no âmbito desse programa americano, que é o seguinte, que é pensamento enxuto, né?
que é baseado justamente no sistema Toyota de produção. O que foi identificado, né? O pessoal do MIT, junto com as outras universidades, né, eles estabeleceram 5 princípios. Isso é muito interessante para vocês. Vale para indústria, comércio e serviço, micro, pequena, média ou grande empresas, né? Qualquer organização que adote esses 5 princípios, ela está adotando a filosofia Lean. O primeiro deles é aquilo que vocês já sabem, é saber o que é valor sob a ótica do cliente. Não é você dizer, eu acho que ele valoriza isso. Não, achar não. Achar não. Ou você toma cafezinho com o teu cliente, você escuta ele, mantém contato com ele, você tem que compreender o que para ele é valor. No momento que isso está claro para você, você estabelece o fluxo de valor, que é a sequência dos processos para entregar esse valor. No momento que o fluxo de valor está estabelecido, você trabalha continuamente, evitando variabilidade nos processos, né? Quando você evita variações, você evita problemas de qualidade. Cada vez que você tem que retomar a produção, você tem um período para que isso aconteça, né? Você trabalha de forma puxada, que nada mais é do que o just-in-time, ou seja, no momento que o cliente faz o pedido, daí você começa a trabalhar para trás. É o contrário da produção empurrada, né? E, por último, você busca trabalhar cada vez melhor. Você busca a perfeição, né? Você usa técnicas para a solução de problemas para superar desafios que impedem que a organização chegue no próximo nível e se torne mais competitiva. Essa figura aqui, ela mostra um monte de ferramentas bonitinhas, né? Que são muito bacanas, desde que essa elipse vermelha aqui embaixo exista, que é a gestão Lean, Lean Management, né? No momento que você tem uma gestão adequada da tua organização, você sustenta os resultados das ferramentas. E muitos cursos no mercado mostram equivocadamente o Lean muito ligado a ferramentas e não a filosofia de gestão para sustentar o resultado das ferramentas, né? E aí existe um sistema de gestão que eu gosto muito, que é de uma consultoria americana, McKinsey & Company, ela projetou isso aqui em 2014, que, no fundo, é muito interessante, porque a partir de uma pesquisa com 30 presidentes de empresa, que há mais de 20 anos trabalhavam com Lean, eles descobriram esses 4 pontos interessantes, que é o desdobramento, a capacidade da empresa de desdobrar a estratégia nível estratégico para o tático, para o operacional, capacidade da empresa de, por meio do uso das ferramentas Lean, gerar líderes dentro da própria organização, a capacidade da empresa de estruturar processos operacionais e gerenciais de tal forma a atender o que é valor para o cliente, e a capacidade da empresa de resolver problemas. Basicamente isso, né? E quando você faz isso, quando você trabalha com a gestão Lean, fazendo bom uso das ferramentas Lean, você sai da gestão tradicional, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Numa organização tradicional, praticamente metade do dia é dedicado a apagar incêndios, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Pela maneira que é a gestão. Quando você chega nas melhores do mundo, você substitui 40% da dedicação à operação diária, em média, por 20%. Apagar incêndios, desde que a Terra existe há 4,5 bilhões de anos, existem incêndios. Então, na nossa vida, nas organizações também tem incêndios. A gente não vai fugir disso, né? Então, a gente tem uma rotina que apaga os incêndios diariamente para garantir que boa parte da organização trabalhe em prol da melhoria contínua e inovação, gerando uma verdadeira barreira de entrada aos concorrentes, né? Então, isso é uma questão muito importante. E aqui, já que a gente está falando de oportunidades no mercado de trabalho, pessoal,
é muito interessante para vocês saírem da universidade com esse conhecimento, tá? Que normalmente se aprofunda em pós-graduações, etc. A Cândido já disponibiliza isso para vocês, tá? Então, quanto mais vocês se aprofundarem nisso aqui, mais preparados vocês chegam para uma organização, quer seja indústria, comércio e serviços. Que cada vez mais o paradigma é cortar custos para se tornar mais competitivo usando o tutano, o cérebro das pessoas, tá? Cada vez mais. Então, é sair da gestão tradicional e entrar na gestão enxuta, tá? Isso vale para qualquer área, né? E aqui, falando um pouquinho disso na Cândido, tá? Eu, particularmente, tem mais professores também, mas eu ministro essa disciplina aqui, que é a gestão enxuta Lean Indústria 4.0. Atualmente ela é uma eletiva, mas eu acho que há planos dela se tornar uma cadeira obrigatória. Aqui a gente entra mais a fundo nas ferramentas para pavimentar uma organização para poder adotar as 9 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, essa é uma disciplina em que o aluno ele aprende conceitos mais fortes de Lean e como preparar a organização para isso, né? A outra disciplina... Posso dizer, uma forma para que se torne dinâmico, otimizado e dinâmico através de um processo contínuo. Perfeito, muito bem dito, muito bem colocado. Eu agradeço a colocação, tá? E a outra disciplina é a administração da produção, em que não é tão profundo, porque a gente usa o modelo do SLAC, que tem a parte de projeto e gestão da produção, planejamento e controle, né, o PCP, e a melhoria, né? E uma das coisas que é muito importante, gente, e aí que a gente começa a fazer a ponte aqui para devolver a palavra para a professora Marcela e para a Paloma, é o seguinte: a gente tem alunos muito bons, a gente é uma instituição muito forte, muito bem preparada, então a gente tem que subir o sarrafo no mercado. Como é que a gente faz isso? Com artigos científicos, tá? Então, assim, eu tive a grata felicidade de ter alunos, né, que emplacaram artigos no 6º Congresso Internacional de Logística, né, que foi um congresso importante, nacional, né? A Paloma, que vai falar daqui a pouco, ela emplacou, ela vai falar da experiência dela, ela fez um trabalho ligado à Lean, né, muito bonito, muito belo trabalho. Então, em 2020, teve alunos que emplacaram aqui, em 2021 já teve alunos emplacando aqui, no Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Então, assim, os alunos da Cândido são muito preparados, são muito bons, né? E eles facilmente emplacam artigos em congressos, tá? Na graduação que eu estou falando. Não estou falando nem de mestrado, eu também dou aula no mestrado, tá? Estou falando de graduação. Então, isso é muito bom, né? E aí, o que a gente faz, basicamente, é desenvolver um artigo científico que tem mais ou menos essa estrutura aqui, mas aí tem professores que falam sobre isso e preparam melhor o terreno, né, para preparar o aluno para isso aqui. Então, dito isso, eu termino aqui meu bate-papo inicial, professora Marcele, né, só para falar um pouquinho da importância dessa gestão enxuta e a possibilidade de gerar conhecimento científico a partir disso, né? Excelentes palavras, professor Bessa. Os alunos aqui são todos empolgados já. Como é que a gente consegue esse material? Todo mundo já plantamos a sementinha para o próximo período da disciplina, todo mundo se inscrever. Esse material é dos alunos, né? O PDF eu passo para você depois, professora Marcele, e aí os alunos terão isso à disposição deles, né? Aí, tá vendo? Já todo mundo tranquilizado, a gente vai disponibilizar o material. E aí, no próximo período, vocês não se esqueçam de se inscrever na disciplina com o professor Besser, que vai ser a continuidade desse trabalho. Ele vai poder aprofundar muito mais. Hoje foi só uma provinha do que a disciplina trabalha. Eu queria chamar a palavra a nossa aluna Paloma, que teve a honra de ter um artigo aprovado. Queria que ela contasse um pouquinho sobre a experiência, de como foi escrever um artigo científico. Eu sei que às vezes os alunos ficam com um pouco de medo, receio, artigo científico, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas aí queria que eu ouvissem de uma outra aluna qual é a experiência dela, qual foi a impressão que ela teve.
Boa noite, Marcele. Boa noite, professor Besser. Boa noite a todos. Muito feliz de ter 200 pessoas aqui assistindo. Estou um pouquinho nervosa, tá? Mas não esquenta, não. Então, eu comecei a gostar da filosofia Lean a partir de uma palestra que, quando eu trabalhei no mestrado de Economia e Gestão Empresarial na Cândido Mendes. Eu comecei a trabalhar lá em 2019. E assisti uma palestra do professor Besser. E eu fiquei encantada. Falei, gente, eu quero escrever sobre isso. E eu falei com ele nesse mesmo dia, professor, eu vou escrever sobre Lean no meu TCC. Fica de olho, porque o senhor vai ser meu orientador. E aí passou, né? Eu acabei saindo da Cândido, entrei para uma construtora no ano de 2020, né? Então, entrei para essa empresa e aí era uma reforma de um galpão que era de 60 dias corridos. Então, o que eu comecei a ver? Que nos primeiros 20 dias, a gente estava sem material dentro da obra. Então, isso gerava uma ociosidade da mão de obra, o aumento de custos e o aumento do lead time, ou seja, a obra ia se... Alô? Oi, voltou, Paloma, pode falar. Eu sumi e voltei. Então eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, o que de ferramenta que eu posso utilizar? E aí primeiramente eu comecei a fazer fiz um questionamento para o rapaz, que era o responsável pelo setor de suprimentos. O que estava acontecendo para ter aquele atraso de materiais que não chegavam na obra? 20 dias a gente estava lá, 20 dias e não chegava nada. Comecei a perguntar para ele como é que estava a questão da demanda. Ascensão, professora? Eu estou te ouvindo bem. Também estou ouvindo também. Tá ok. Também estou ouvindo. Então... Estou ouvindo perfeitamente, tá? Tá bom, obrigada. E aí eu comecei a fazer Obrigada. Comecei a fazer os questionamentos. Qual era a quantidade de requisições de materiais que ele estava recebendo? Qual é a quantidade que ele conseguia suprir durante o dia? O que ele conseguiria verificar? Porque, na época, eram 6 obras corridas, inclusive a minha. E a minha era a que estava mais atrasada, com um tempo mais curto e mais atrasada. Então, eu falei, gente, está dando um problema muito sério aqui. Então, eu comecei a perguntar, a fazer um questionário para ele, e ele começou a me falar tudo. Ele falou, eu comecei a ver qual eram todos os processos que aconteciam dentro do setor de suprimentos. Então, a gente fazia o levantamento de materiais dentro da obra. Eu estimei um tempo de 1 hora para cada frente de serviço, no caso eram 5 frentes de serviço, ficava eu encarregado fazendo a requisição, o levantamento de todos os materiais para poder fazer a entrega lá na obra, né, para poder fazer a requisição e assim ela chegar em um tempo hábil para a gente conseguir fazer a obra. E aí calculei também o tempo de envio dessas requisições, né? As requisições foram para o setor de compras, e o setor de compras enviava para o setor de engenharia, que tinha um tempo de aprovação. Então, a partir do tempo já de aprovação, já demandava um tempo maior, porque em vez de ser aprovado em no máximo 24 horas, a engenharia aprovava em 48 horas. E aí começavam a ter os gargalos, que os principais não eram nesse processo, eram nos outros processos. Então, a engenharia vinha, autorizava, né, o setor de compras, e aí é onde começam os maiores problemas do processo que estavam acontecendo. Porque ele recebia uma quantidade a demanda dele era de 10 requisições de materiais por dia, e ele conseguia ver 30%. Então, se você tem 10, só conseguia ver 3, você deixava 7, ele deixava 7.
Então, esse 7 ia acumulando, porque no dia seguinte ele já tinha mais uma demanda maior de requisições, acumulando muita coisa. Falou, mas também aquele caso de também estava gerando aquele problema de demanda excessiva, onde não estava conseguindo de cuidar de todas as demandas em geral. Isso, exatamente. Além de não conseguir cuidar da demanda da minha obra, não consegui cuidar da demanda de outras obras, né? Das outras 5, sendo que a minha estava num processo que já estava começando a ficar desesperador. Como é que 20 dias nós estamos lá sem receber absolutamente nenhum material, sem ter medição, não teve medição, ou seja, a empresa ela não recebeu o primeiro mês, ela teve que arcar com nossos custos, né, dos funcionários, que era comida, os custos normais de RH, além da alimentação, transporte e tal, muitas coisas. Então, isso gerou um custo muito alto. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer o seguinte: bom, vamos por partes, né? Eu fiz a entrevista, fiz uma revisão da literatura com o protocolo Prisma que o professor Besser passou para a gente na matéria TCC, que foi um protocolo que não é de fácil utilização, mas ele ajudou muito a fazer a gestão até enxuta de cada artigo que eu iria pesquisar para poder escrever o meu artigo. Então, de 60 e poucos artigos, eu escolhi 21, e esses 21 entraram no artigo. Aí, fazendo toda a revisão da literatura, coletei os dados com o setor de suprimentos, né, com a entrevista que eu passei para vocês, sobre a quantidade demandada, a quantidade ofertada, o que ele conseguia fazer, o que não conseguia, quais eram os gargalos. E aí eu fiz o cálculo do tempo TACT, ou seja, qual era a quantidade de tempo que ele tinha para ver durante o dia, quantas horas ele tinha disponíveis para ver as requisições, e aí sobre a quantidade de requisições de materiais. E aí eu fiz um gráfico, e esse gráfico mostrou que realmente era impossível ele conseguir ver toda a quantidade demandada que ele tinha. Então, à medida que as demandas foram diminuindo, ele ia melhorando a gestão de processos dele. E aí, depois do tempo TACT, eu parti para o tempo de processamento, né? Que foi, eu via qual era o percentual que ele conseguia fazer completo e correto, ou seja, o que ele conseguia fazer em quanto tempo. Então, se tinha o levantamento de materiais, e isso foram todos os processos. Essa análise do tempo, ela foi do processo desde o levantamento do material até a entrega na obra. E o que acontecia? A gente levantava o material, fazia a requisição, autorizava, fazia a cotação de preços, equalizava os preços, porque ele tinha, geralmente nas empresas, você faz 3 cotações de material, e aí dessas 3 você escolhe a empresa que é mais barata para você fornecer o material para você. Então, isso demandava um tempo muito, muito grande. E aí, equalizava os preços. Nessa equalização de preços, era justamente para ver como é que os preços estavam, se os preços eram nivelados, qual era o mais barato, para poder pegar a empresa certa para poder fornecer o material. E aí, fazia o pedido. Quando fazia o pedido de compras, o fornecedor levava de uma semana, às vezes até 2, para entregar. Então, todo esse mapeamento que eu fiz, eu acabei fazendo um mapeamento do fluxo de valor, ou seja, eu peguei todos esses processos e fiz o desenho do mapa do fluxo de valor, que é uma ferramenta muito legal de se trabalhar. Ela não é complicada de se trabalhar, você tem alguns softwares que você pode usar, mas você pode usar o Word também, e depois, quem quiser aí, eu disponibilizo até o artigo para vocês lerem, porque ele é realmente grande, e eu estou resumindo bastante. E nesse mapeamento do valor, do fluxo de valor, você tem os tempos de espera. E aí, entre os processos 4, 5 e o 6, que é a cotação, equalização e o pedido de compras, foi aonde eu vi um gargalo maior.
E aí, depois que eu terminei esse fluxo e terminei até não cheguei nem a terminar o artigo antes de passar isso para gestão, para engenharia. Quando eu fiz todo esse mapeamento e vi aonde que realmente estavam os gargalos, eu passei para engenharia. Eu falei, olha, gente, preciso ter uma reunião com vocês, eu gostaria de explicar o que está acontecendo e tal, a fundo, fiz esses cálculos e tal, e no fim das contas, eles contrataram mais uma pessoa, né, para ficar no setor de compras. Então, o responsável principal começou a delegar para essa outra pessoa, e também algumas pessoas até de outros setores começaram também a ajudar, mas o principal foi a contratação de uma outra pessoa no setor, e aí os materiais começaram a chegar na quantidade certa, no tempo certo, em todas as obras. A nossa atrasou um pouco mesmo, por conta desses 20 dias, mas conseguimos entregar, foi tudo certo, medições ok, a empresa gostou muito do artigo, né? Eu não trabalho mais lá, hoje em dia eu trabalho no Porto do Rio de Janeiro, para a Petrobras, nada a ver, mas assim, eu fico muito feliz de ter feito um trabalho que agregou na empresa, não só para mim, mas agregou na empresa em si, né? A empresa teve uma melhoria e foi uma melhoria bem rápida, porque do jeito que estava andando, estava muito complicado. E aí eu falo com todo mundo até hoje, né? Eu tive outra oportunidade de trabalho e foi muito importante, porque antes de apresentar o TCC para a banca, ele já tinha sido aprovado nesse congresso internacional, então eu achei muito bacana. Eu apresentei para o congresso no dia 15 de dezembro, dia 17, apresentando para a banca, e aí, nossa, eu fiquei muito feliz. E hoje em dia eu faço um trabalho de gestão de armazéns no Porto, e eu já andei conversando com a Marcele sobre outro artigo, né? Escrever sobre essa gestão de documentação lá da Petrobras, e eu sou responsável pelos armazéns, as cargas, e então, assim, a gente tem um layout lá e está falando de umas melhorias. Então, assim, é muito importante, assim, não só gratificante para você, para mim, é gratificante para a empresa, sabe? Você consegue realmente mostrar um problema, às vezes você consegue só mostrar o problema, às vezes você consegue mostrar a solução, mas eu acho mais interessante mesmo é você mostrar a solução para a sua gestão. Se a sua gestão é aberta, ouvir você, é excelente, porque vamos ver que você está fazendo pela empresa, você está vestindo a camisa da empresa e se eles não fizeram uma melhoria contínua, se não adotarem a filosofia Lean, que todas as empresas deveriam adotar, só vai gerar mais custo, só vai gastar mais dinheiro, e aí é aquela parte da unha que o professor Besser falou. Ela não vai crescer. Então, é importante, você tem que cortar os custos. Vai gerar atraso no trabalho, na produção, e também vai gerar sérios problemas. Exatamente. Então, assim, geralmente obras de construtoras que trabalham com licitações públicas, trabalham com licitação, né? Então, se você não produz, você não recebe, mas você tem que pagar os funcionários da mesma forma. Então, isso não é legal. Não é legal. Então, o importante é você adotar realmente, adota a filosofia Lean, sabe? Você adota a filosofia Lean em todas as coisas da sua vida. Você começa a planejar, e você começa a executar, e você vê que realmente funciona. Faz realmente aquilo que é necessário. Trabalha com just in time, trabalha com a demanda, não faz demanda, não trabalhe demais, né? Se você fizer muita coisa ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. Então, se você tem uma demanda, aquela demanda, faz um planejamento legal, depois você trabalha com outra demanda, e aí você vai fazendo todo o mapeamento dos seus processos. Todos os setores de todas as organizações vocês são capazes de mapear os processos. O que cada um faz todos os dias, entendeu? O que você
Você faz uma gestão de documento. Como que você faz essa gestão de documento? Primeiro eu pego, abro a planilha, vejo onde está, entendeu? Então você consegue mapear e você consegue verificar com tempos de ciclo, não precisa nem fazer cálculos de tax time, você pode calcular o tempo que você demora entre um processo e o outro. E aí, quando você vir que você processo que você tem que demanda muito mais tempo, pode ser que você tenha um gargalo, pode ser que você tenha um gap, pode ser que você tenha um retrabalho, pode ser que você esteja produzindo não de forma adequada. É sempre bom, adota a filosofia Lean na vida, no trabalho, que vale muito a pena. Bom, é isso, falei pra caramba. Eu agradeço a todos. Eu acho excelente. A professora Marcele começou a introduzir, quando ela entrou na Cândido, começou a introduzir, olha, vocês têm que escrever artigo, vocês têm que escrever artigo. É muito melhor. Muito melhor que um TCC. O TCC você faz uma revisão de literatura e tal. O artigo, ele dá trabalho? Dá. Só que você está vivendo aquilo. Você, em qualquer setor, qualquer lugar, você consegue escrever e você consegue melhorar. De pouquinho em pouquinho, você consegue fazer a melhoria contigo na sua organização. Mas eu agradeço bastante. Obrigada. Paloma, só para finalizar aqui, desculpa atrapalhar, é só para... Aí você consegue, como é que eu posso dizer? Você consegue melhorar, evitando atrasos, trazendo com que se torne otimizado e dinâmico através desse processo, para que a pessoa possa colocar em prática tudo que aprendeu ao longo da sua vida acadêmica. Isso. Não só da vida acadêmica, viu? Você... muitas coisas na vida pessoal, a gente perde muito tempo, às vezes. Então, se começar a adotar filosofia, você corta muitas coisas. E aí você faz só aquilo que é o essencial, entendeu? Você não perde muito tempo fazendo muitas coisas. Não, faz aquilo que é o essencial. O que a Toyota introduziu na empresa, né, na organização, foi isso. Faça aquilo que é demandado. Recebeu a demanda, você vai e trabalha com essa demanda. Não faz demais, porque você acaba se perdendo. Isso vai ser muito interessante. Estudem mais sobre a filosofia Toyota, que vale muito a pena. Sensacional. Acho que o melhor foi a Paloma falando super bem, super apaixonada pelo tema. A Paloma já é quase uma professora, né, nesse tema aí. Já está se preparando, né, Paloma, quando fizer a pós-graduação, mestrado, já vai acumulando os artigos. A fala já está perfeita. Obrigada, Marcele. Galera, eu vou abrir agora o espaço para dúvidas de vocês, tá? Então, se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, então escrever alguma pergunta. Também. Desculpa atrapalhar, Marcelo. Desculpa eu falar. Pode falar, Pedro. Tudo bem, Paloma? Tudo bem? Tudo. Seguinte, eu queria saber o seguinte, quando as pessoas geralmente começam a fazer um projeto na obra, a gente tem que botar na ponta do lápis o seguinte, a gente tem que traçar as metas para evitar atraso e desperdícios. Isso também gera custo na demanda? Bom, quando faz o projeto, quando você trabalha com licitação pública, o projeto em si, quando você envia a proposta, você já vai com os custos embutidos de tudo, de dias, de funcionários, de material, então o custo vai para tudo. E aí, o que acontece? A licitação, geralmente, trabalha-se com a licitação com um preço menor, né? E aí a empresa ela já do início, ela já começa a enxugar tudo. Quando é necessário ter um custo maior da obra, geralmente a empresa, o que ela faz? Ela faz um aditivo de obra. Então, olha, eu vou ter que gastar um pouquinho mais porque isso não estava previsto no orçamento. Ou então, às vezes, o
o projeto está de uma forma e o cliente pede, olha, eu quero que faça isso também. Então, isso também gera um aditivo. Então, os custos já vêm lá do início mesmo, né? Lá da planilha da engenharia de custos. Então, à medida que a obra vai sendo realizada, então vão gerando alguns custos. Às vezes tem materiais que estão lá na planilha de custos que não são utilizados, então é substituído por uma compra de outro. Então, resumindo... Uma dúvida também. Chega a envolver custos de mercadoria de demanda, custo unitário, não? Só para finalizar. Sim, sim. Custo de tudo. De materiais, de mão de obra, de documentação, de tudo. Engloba absolutamente a planilha de engenharia de custos, ela vai com tudo já incluso. Então, todo o material, tudo que você utiliza, tudo que você vai gastar, tempo de funcionário, tudo está lá na planilha de custos. É aí que a empresa consegue ganhar as licitações. Entendeu? Despesa também isso engloba tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Você não pode entrar numa proposta ali sem ter além do capital dela, ela não pode entrar se ela não consegue arcar, porque ela primeiro vai comprar o material para depois ela receber, né? Então ela não tem como entrar da forma, vou só mandar e seja o que Deus quiser. Não, tem um estudo por trás disso, tem o processo licitatório. Não tem como entrar de forma direta, é algo que é algo não. demorado, algo burocrático. Isso aí. É a Lei 8666, que tem 5 tipos de processo licitatório. Muito obrigado. Isso aí. Nada. E aí, gente, quem tem mais dúvidas? Paloma, já tem aqui um interessado no seu artigo. Já recomendei o seu artigo em parceria com o professor Besser para aprender mais um pouco sobre o assunto. Tá bom. Envia sim. Professora Marcele, posso fazer só uma intervenção rápida? Pode sim. Bom, eu estou muito orgulhoso da Paloma, da professora Paloma, desculpe, né, corrigindo, porque ela deu uma aula, né, de fluxo de valor aqui. Eu estou felicíssimo, porque realmente ela falou tudo o que precisava. Eu acho que fez um resumo muito bem de pesquisa aplicada, né? Ela falou aplicando isso no seu dia a dia. Eu só queria comentar o seguinte: os melhores congressos do Brasil, como esse que a Paloma participou, eles têm o que se chama Fast Track para revistas, que é o seguinte, é parceria com revistas de um nível bom, né? De um nível médio para bom, né? E o artigo da Paloma, junto com outros artigos de outros colegas da Cândido, vários deles receberam convite para Fast Track. O artigo da Paloma foi em inglês, né, e já está sendo analisado na revista B1 do nível CAPES. Estamos na torcida, estou em contato com o coordenador lá do Congresso para dar uma cutucada para ver como é que está. Né? Eu já falei com ele, está em análise, mas a Paloma já teve o mérito de conseguir o trabalho do Congresso, ela já foi defender a graduação dela, já com o Congresso embaixo do braço, e agora tem a chance de emplacar um artigo científico, né? Numa revista, né? Bem colocada, indexada numa base mundial chamada Web of Science, que existem 2 bases muito boas, Scopus e Web of Science. Se ela emplacar isso, realmente ela está com o pé para mestrado e outras coisas. Parabéns, Paloma, adorei, estou muito orgulhoso de você. Olha, sensacional. Eu também muito orgulhosa. Paloma só escondendo o jogo, né, Paloma? Quer dizer que já está com o artigo quase emplacando aí na revista B1. Isso é muito bom para você, para o seu futuro. E é bom também que, às vezes, os alunos têm um certo preconceito com a escrita científica, como se fosse algo muito teórico. A fala da Paloma trouxe justamente a aplicação prática do conhecimento. Foi sensacional, Paloma. E aí, boa sorte. Tomara que o artigo emplaque. Com certeza vai emplacar, é uma questão de tempo. Sim, com certeza. Se não for essa revista, tenta outra. Não tem problema. Eu já cheguei num nível
que eu nem imaginava, assim, né? E é bom agora para pós, para mestrado, acho que para titulação é muito importante. Chegou no apogeu. Oi, Pedro. Chegou no apogeu, Paloma. Ah, com certeza, Pedro. A honra foi toda nossa, Paloma. Foi sim. Eu agradeço muito que quando eu caí no TCC, que eu caí com o Besser, eu falei, meu Deus, Deus atendeu minhas preces. Eu queria realmente que fosse ele, e foi ele, e porque eu comecei a escrever e foi engraçado, porque eu comecei a escrever, ele me dava aula de PCP-1 e falando sobre o Lean, e aí ele teve que se afastar, né, por conta da Covid. Veio a Marcele também me ajudou, junto com a Ana Jordânia, que já eu fazia metodologia científica, e aí quando fui fazer o TCC, caí direto com o Besser, adorei. Falei, agora eu estou feita. Esse PCP eu lembro. Jorge, Jorge está devendo o artigo dele, né, Jorge? O Jorge também estava quase aí pronto para escrever esse artigo. Vai sair. Vai. Com certeza. E aí, gente, alguém mais? Alguma pergunta? Amiga, já podemos fazer o nosso artigo, hein? Boa noite, parabéns. E Luísa? Oi, professora. Tudo bom? Luísa também teve artigo já aprovado, né? Luísa já se formou, já fechou essa etapa. Agora está na etapa caçando após um mestrado para fazer. Isso aí. Passando aqui para prestigiar aí minha colega. Parabéns, amiga. Agora temos que escrever o nosso artigo, hein? Bora. Boa noite aí para vocês. Obrigada, Lu. Professora Marcele, deixa eu só comentar uma coisa, porque eu estou vendo algumas mensagens aqui no chat perguntando sobre livros, etc. Eu vou fazer o seguinte, junto com essa apresentação, eu vou lhe passar alguns artigos da Filosofia Lean também, e o livro A Máquina que Mudou o Mundo, que é o livro que fez ficar o Lean conhecido. Está em PDF, então todos os alunos vão poder ler isso também, tá? Eu vou passar junto com a apresentação, tá bom? Que aí é um bom mergulho para os alunos conhecerem melhor o tema. Maravilha. Theo, pode falar. Theo levantou a mãozinha. Pronto, é que o áudio aqui não estava conectando. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Marcele, é um prazer em revê-la. Parabéns, Paloma, não conhecia, mas foi bom poder identificar através do seu artigo que não sou só eu que convivo com determinados gargalos. Esse período, esses muitos gargalos e dificuldades nesse período de requisições, de compra e liberações, isso realmente é um caso a se estudar. E não é só na sua empresa, mas em várias empresas realmente. E parabéns pelo artigo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Besser. Um prazer, professor, conhecê-lo, não o conhecia. Eu sou de Niterói. Opa, maravilha! Isso. Eu já trabalho com Lean há alguns anos, e já tenho certificação também, mas eu tenho um tema para uma discussão, que é o seguinte: a gente sabe que a filosofia Lean, ela não é exatamente como muitas pessoas pensam, que você tem que fazer exatamente mais com menos, né? Na verdade, você tem que aproveitar melhor os seus recursos, né? Fazer de forma ótima, né? Acho que essa é a grande questão. Como a gente poderia, eu acho que isso é importante até para que os alunos que estão ouvindo também e outras pessoas interessadas pudessem carregar esse tipo de conceito
para a sua vida profissional também, que é como implementar a filosofia, como o senhor falou, né? Porque muitas das vezes você aplica as técnicas, aplica as ferramentas, mas não aplica a filosofia, porque é realmente onde dá trabalho, porque você mexe com a consciência, né? Então, como fazer para que as empresas elas possam também absorver a filosofia ali, e não somente os seus efeitos imediatos, vamos dizer assim, né? Um abraço. A tua pergunta é muito boa, ela é uma das perguntas mais importantes, assim, entre as perguntas de $1 milhão, né? Essa é uma delas, né? Quando a gente fala em Lean, né? Porque a questão é o seguinte, como você bem disse, é uma filosofia sociotécnica, né? Então, a questão da técnica, que é o ferramental, não é a parte mais difícil, né? E até a indústria 4.0 não deixa de ser ferramental adicional, né? As tecnologias habilitadoras, né? A questão toda está na parte sócia, que é o ser humano, né? É aí que está o desafio, né? Então, a pergunta é muito boa por isso, porque no fundo, e como a Paloma bem disse também, a Toyota achou uma forma de trabalhar, de fazer aquilo que precisa ser feito, né? A questão toda, que é muito importante, é que o Lean não dá para ser imposto, né? Ele pode ser decidido na organização de cima para baixo, mas ele tem que ser implantado com muito cuidado, né? Com muita coerência também, né? Porque preferencialmente você vai mexer com pessoas, né? A Paloma explicou muito bem o fluxo de valor, né? Ela na época estava numa empresa menor, mas já aplicou o conceito e você mexe com outras áreas, invariavelmente. E o ser humano ele é avesso à mudança, por natureza, né? Por outro lado, é uma questão muito interessante, porque, olha só, é um paradoxo. Você, se quiser ir para o ponto A, do ponto A para o ponto B, quiser melhorar, você tem que mudar. Você não muda na tua vida para melhor, você não vai evoluir na tua vida, qualquer seja a vida, qualquer seja profissional, se você não tomar alguma atitude, que é a mudança. Mas aí vem a segunda questão. Toda mudança gera melhoria? Não. Aí que eu digo, bem-vindo ao Lean. A cultura Lean, ela aceita o erro, na realidade, ela dignifica o erro como uma forma de aprendizado, né? Então, quando se erra no Lean, não é a pessoa que erra, é o processo que está inadequado para a execução da pessoa. Então, a primeira coisa que é muito importante é avaliar como é que estão os processos da organização. E eu divido em dois grandes grupos, processos gerenciais e processos operacionais. Porque, veja bem, se a pessoa dedicada, que quer trabalhar para ganhar o salário dela todos os dias, quer se esforçar, ninguém de nós vai trabalhar para trocar 6 por meia dúzia. A gente quer dar o melhor da gente. A equação é a seguinte: como é que o nosso esforço garante o melhor resultado para a organização? Resultado econômico, social e ambiental. A gente precisa fazer uma ponte. Essa ponte é o sistema de gestão da organização. Isso não é ferramenta de TI, não é RP, isso é outra coisa, isso é ferramenta. O sistema de gestão é o conceito que a empresa se coloca para canalizar o esforço do colaborador para a entrega do resultado. Portanto, existem processos operacionais e gerenciais adequados. E aí, quando você trabalha dessa forma, o Lean ele tem um campo fértil para poder ser implantado. E a implantação do Lean, e aí isso é muito importante ser colocado, quem tem que arregaçar os braços e fazer a transformação Lean na organização é a ponta. É o pessoal que está em contato com o cliente, é o pessoal que transforma insumos e informações em produtos e serviços. Eu dou aula em outros lugares, eu sou instrutor de uma escola de certificação chamada Escola ETDI, eu certifico Black Belts e Green Belts, tá? Eu tenho a habilitação para isso, eu certifico profissionais, né? E a grande questão é, não adianta você ter uma pessoa com todas as certificações, com todos os conhecimentos de
ferramental se esse conhecimento não chega na ponta. Porque essa pessoa que detém esse conhecimento, ela é um custo na organização. Tá? Veja bem, ela normalmente não está na ponta, né? Ela tá, aqueles que adotam essa filosofia de gestão, eles têm justamente um conhecimento importante, mas a responsabilidade dessas pessoas é fazer com que a ponta ela embarque nisso. E por que isso é tão importante? Porque se a ponta não embarcar nisso, sempre a operação sempre vai ficar na dependência ou da área interna que tem esse conhecimento ou da consultoria externa. Então, esse é o famoso gráfico serrote, né? O gráfico serrote é aquele em que você faz uma melhoria e cai, melhora e cai, melhora e cai, parece um serrote. Por quê? Porque é feito um esforço grande na organização para melhorar, mas não é a operação que se envolve. É uma área interna ou a consultoria externa. Aí a operação, a área interna volta para suas atividades, a consultoria vai embora, fizeram excelente serviço e a ponta não aprendeu, a ponta não se envolveu. Vai dar chabu. E aí o Lean é o culpado. Isso não funciona na nossa organização. A gente contratou consultor, a gente certificou White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, tem todas as certificações e não funciona. Não funciona porque a cultura não mudou. Ainda existe medo de fazer o experimento e dar errado. O Lean, ele aplaude quando se faz um experimento e dá errado, porque você registra, você tem algumas ferramentas para registrar. Então, é muito importante que as pessoas tenham a possibilidade de trabalhar sem o medo do erro. O erro faz parte justamente da melhoria, né? Se você não arrisca, você não tem condição de melhorar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é fazer projetos pequenos, rápidas vitórias. Projetos de pequeno porte, né, que deem vitória rápida, porque o radiocorredor existe em qualquer organização, para o bem e para o mal. Quando dá certo, começa a se espalhar na organização. Olha, tem um negócio legal que a área tal está fazendo isso e está dando certo, eu quero fazer na minha área. Beleza. Assim como quando não dá certo, também se espalha muito rápido. Então, a gente tem que saber fazer essas coisas. O importante, isso eu digo sempre para os meus alunos, é o seguinte: ferramentas são importantes, mas elas sem... É o que eu chamo de o iceberg do Lean. Em cima do oceano estão as ferramentas. Como eu falei, na literatura científica tem de 60 a 100. Eu conheço umas 20 ou 30. Tá? Embaixo do oceano está o que você não vê, que são 3 questões importantes. Cultura de aceitar o erro na busca da mudança. Na busca da mudança, da melhoria, pode dar errado. Tem que ter cultura que aceite o erro. Segundo, é filosofia de longo prazo. Lean não é coisa para 1 ano, para 5 anos. Começa com 10 anos você poder dizer que a organização respira Lean. Antes de 10 anos, dificilmente. Antes disso, ela está em projetos de melhoria. Não conseguiu a transformação ainda. Tá? Ela depende ainda individualmente de pessoas-chave para que isso se sustente. Depois de 10 anos, isso é incorporado nas pessoas e elas já não querem trabalhar de outra forma. Aí já virou cultura. Né? E a outra questão é o sistema de gestão. Ele sustenta. Ele está atrelado à cultura, está atrelado à filosofia de longo prazo e garante a sustentação dos resultados do ferramental. Né? Por isso que essa disciplina que a gente está na Cândido, Gestão Lean, Indústria 4.0, é para a escolha adequada das tecnologias habilitadoras, usando o Lean para pavimentar o terreno da organização, para não automatizar o caos. Se você tem processos equivocados que entregam resultados ruins e traz digitalização, transformação digital, você acelera uma coisa que nunca deveria existir, você gera o caos. Pessoas vão pedir o boné, vão sair, porque você começa a trabalhar de uma forma caótica, só que você acelera a forma caótica de trabalhar. Daí o segredo do Lean, preparar a organização
preparar os processos gerenciais e operacionais para adotar depois as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Né? Então, o Lean, ele tem tudo de bom, só que tem maneiras de implantar ele de forma adequada, tá? Tem que ter vitórias rápidas, tá? Para ele ser reconhecido, não pode ser uma coisa de muito longo prazo para dar resultado. E o mais importante, a operação tem que ser envolvida. Mais do que envolvida, a operação tem que estar comprometida, porque é a operação que sustenta o resto da organização, né? O nível tático e o nível estratégico, toda a diretoria e gerência, ela existe por causa dos resultados que a operação gera. Essa é a grande verdade. Então, assim, se a operação não embarca no Lean, não tem melhoria. Vai continuar trocando 6 por meia dúzia. Eu não sei se deu para esclarecer um pouquinho o que eu penso a respeito, é baseado em literatura, é baseado em experiência pessoal, enfim. Mas, de qualquer jeito, eu estou à disposição para conversar sobre isso. A professora Marcele tem meus contatos e é sempre um prazer. Agradeço, professor. Isso foi uma... Acredito que a Marcele tenha gostado também. Foi um pedacinho de aula, né, Marcele? Muito bom. Parabéns, professor. Muito obrigado pela dedicação e por nos dar essa oportunidade de estudar, ainda que seja só uma pequena fagulha da filosofia ali. Muito obrigado. Foi um prazer, tá? Eu adoro sempre. Estar na companhia do professor Besser é sempre um grande aprendizado. A gente vai para a última pergunta, para não comprometer o horário das aulas do segundo tempo, que é o Tiago. O Tiago colocou aqui: as normas da ISO 9001 podem dar apoio na implementação dos conceitos do Lean ou vice-versa? Olha só, deixa eu ser bastante político na minha resposta, tá? É uma questão muito interessante. O que acontece? É uma pergunta muito boa, por sinal, tá, Tiago? Eu te agradeço a pergunta é muito boa. Eu vou te responder da seguinte forma: o que acontece? O Lean é uma jornada de melhoria, né? Então, as pessoas começam a trabalhar em busca de fazer experimentos de melhoria, né, que podem dar errado ou não, né, e registrar o que dá errado para que não se repita na organização, né? Compartilhar conhecimento. É o que o Nonaki e o Takeuchi falam do ciclo, né, de geração de conhecimento organizacional, né? O que acontece? O grande problema que eu vejo das certificações, principalmente da ISO, é que elas são certificações estáticas, né? Ou seja, elas são... eu não tô, veja bem, por isso eu gosto de tomar cuidado na minha resposta, tá? Ela não ela te dá um momento, ela te dá uma fotografia do momento. Então, eu vou pegar o extremo. Vamos dizer que uma empresa queira a certificação tal, né, para conseguir justamente participar de alguma, enfim, uma licitação, alguma coisa. Ela pode, por exemplo, preparar a equipe. Olha, gente, está vendo o auditor nesse dia, tá? Então, vamos preparar tudo bonitinho, tá? Para que tudo fique legal, para que a gente consiga, né, passar na auditoria. Depois que o auditor vai embora, e aí prepara a documentação e faz tudo bonitinho. O auditor foi embora, volta tudo o que era, não sustenta. Então, uma certificação, ela não sustenta resultado de melhoria, tá? Então, tem instituições hospitalares, por exemplo, que trocaram o conceito. Elas fazem as acreditações todas, ONA e tudo que tem direito, como uma consequência do Lean, e não vice-versa. Elas mudaram o foco. Tá? Por exemplo, o Instituto Oncológico do Vale é referência nacional e internacional em aplicação de Lean em oncologia, né? Tem até livro escrito sobre isso. Eles perceberam que não adiantava ter certificações para garantir a satisfação do paciente e os melhores fluxos dentro da... Então, eles se inverteram, eles deixaram as certificações, congelaram, adotaram Lean, e aí as certificações elas pipocam sozinhas. É uma consequência.
E se o auditor for todo dia na empresa, todo dia ele vai dar 10 de certificação, porque a certificação já não é a razão de ser da organização. Ela passa a ser uma coisa natural, uma consequência. Diferente quando você bota como meta a certificação. Não sei se isso ficou claro. Por isso que o Lean, ele não tem certificações. A certificação Lean Six Sigma é por causa do ciclo DMAIC, que é do Seis Sigma da Motorola. Não é do Lean oriundo da Toyota. Tá? É a junção do Lean e do Six Sigma, seguindo o ciclo DMAIC, que gera certificações das cores diferentes, que eu acho válido, nem discuto. Mas a questão toda é que as certificações são uma consequência, não podem justificar, não pode ser o fim. Não, é uma consequência, é um resultado de uma boa jornada Lean. Se você tem uma boa jornada Lean na tua organização, todas as certificações mundiais que você quiser, você vai ter, como consequência. Porque você tem uma equipe preparada, sabe usar a ferramenta adequada e não precisa de uma certificação para comprovar isso. Ela vai pipocar automaticamente. Tá? Lean Manufacturing isso também é uma questão para se discutir, porque Lean hoje está atrelado a umas 10 ou 15 palavras diferentes, né? Surgiu, como eu falei, como Lean Production, né? Depois foi para Lean Manufacturing, depois foi para Lean Construction, depois foi para Lean Healthcare, que era a saúde, Lean Management, Lean Strategy. O Lean hoje está ligado a várias palavras. Tem até Lean Startup também, de métodos ágeis, tá? O conceito é o Lean puro, é a gestão enxuta que você liga a qualquer setor, né? E para a nossa vida e na organização. Perfeito. Excelente fala, professor Besser. Já deu para os alunos aqui sentirem um pouquinho de como vai ser a disciplina no próximo período. Agradeço muito ao professor Besser, também a Paloma, que fez uma explicação sensacional, né, sobre o artigo científico. E aí, pegando o gancho do que o professor Besser falou, próxima palestra, certificações, casou direitinho. 7 às 8, aguardamos vocês lá. Fiquei bastante feliz pelo quantitativo de alunos. E agora, não esqueçam da aula do segundo tempo, hein? No segundo tempo tem aula, 8h30. Professor Besser, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a professora Marcélia, agradecer a Paloma também, e agradecer ao professor Vladimir, muito feliz da Cândido ter essa iniciativa maravilhosa da Semana de Engenharia, essa troca de experiência. Muito agradecido por essa oportunidade com vocês. Muito obrigado. Paloma, se despedir. Só agradecer. É muito bom poder compartilhar um pouquinho do trabalho que eu fiz e espero que tenham muitos e muitos artigos aí dos colegas, porque vale muito a pena. Com certeza. Vamos ver os artigos agora, os frutos. Tá show, gente. Boa noite aí. Boa noite. Está encerrado o primeiro dia, hein?